Um outro trabalho interessante. Exercício resistido. Adaptações ao treinamento e desenvolvimento de uma prescrição de exercício segura na insuficiência cardíaca crônica. Relativamente recente, numa importante revista. Na insuficiência cardíaca. Tá? Comentários da introdução. Numerosos estudos a partir da década de 80 demonstraram que o treinamento resistido era seguro para pacientes com doença arterial coronariana, clinicamente estáveis. Vocês lembram de trabalhos que mostravam que na insuficiência arterial coronariana o exercício resistido é mais seguro que o aeróbico? A diferença era assim, 0% de problemas contra 40% de problemas. Isso em um trabalho. No outro trabalho era 3% de problema contra 70% de problema. O aeróbico sempre com mais problema. Na doença arterial coronariana. Vocês lembram por que o exercício resistido era mais seguro em todos os trabalhos, comparando com o aeróbico? Primeiro, frequência cardíaca mais baixa. Isso é bom porque o coração trabalha menos. Segundo, pressão arterial mais alta. Isso é bom por quê? Porque a pressão diastólica mais alta aumenta o fluxo coronariano. Então, na hora do exercício de musculação, entra mais sangue para nutrir o coração, pelas coronárias, que aumenta a pressão diastólica. No exercício contínuo, entra menos sangue. E o coração está trabalhando mais. No exercício contínuo, o coração trabalha mais e recebe menos sangue. No exercício resistido, o coração trabalha menos e recebe mais sangue. Só aí já dá para entender por que a diferença de problemas isquêmicos, arrítmicos, é muito maior no aeróbico do que no resistido. Só por isso. No resistido, o coração trabalha menos e recebe mais sangue. Mas não é só isso. Ainda existe a tensão de parede do miocárdio, lembram disso? No exercício contínuo, você tem aumento do retorno venoso, você tem aumento de pré-carga, né? Então, cada vez que o coração relaxa na diástole, entra um monte de sangue dentro das câmaras. Isso estufa o coração, aumenta as câmaras, né? Comprime a parede do miocárdio. Então, dificulta a circulação pelos ramos coronarianos. No resistido, esse mecanismo é bem atenuado. Você tem aumento do retorno venoso, mas não tanto quanto no aeróbico. Então, na diástole, entra menos sangue nas câmaras. Comprime menos o miocárdio. Então, o sangue circula melhor. Resumindo, é o que o autor está dizendo aqui. A partir da década de 80, o treinamento resistido foi confirmado como muito seguro nas doenças coronarianas, porque o coração trabalha menos, recebe mais sangue e o sangue circula melhor. Tudo bem? Na insuficiência cardíaca crônica, então é outra situação, né? É um coração fraco. Né? Precisa ocorrer reversão da atrofia do músculo esquelético. É a miopatia da insuficiência cardíaca. O treinamento resistido é a modalidade de exercício preferida quando os objetivos são as adaptações periféricas. Então, na insuficiência cardíaca, o objetivo do exercício não é fortalecer o coração. É atuar no músculo esquelético, revertendo
a miopatia da insuficiência cardíaca. O receio do treinamento resistido na insuficiência cardíaca é que pudesse haver enfraquecimento ou piora da função ventricular esquerda e remodelação adversa do ventrículo esquerdo. Todo mundo sabe que exercício induz adaptações. No caso do coração, existem adaptações cardíacas aos exercícios, né? E essas adaptações implicam em hipertrofia fisiológica. Mas havia o receio teórico, não é? O receio de que estas influências, essas adaptações hipertróficas, pudessem prejudicar a função do ventrículo. Essa remodelação seria a hipertrofia, não é? Prejudicando a função do ventrículo. Era o receio para fazer treinamento resistido na insuficiência cardíaca. Mas o que foi observado é que a resposta hemodinâmica não excede os níveis atingidos no teste de esteira padrão. Não excede. O esforço cardíaco no treinamento resistido é menor do que o esforço num teste de esteira. E não tem sido demonstrada a remodelação adversa do ventrículo esquerdo após o treinamento resistido. Então, estudos mostraram que esse receio não tinha fundamento. Não ocorre remodelação adversa do ventrículo esquerdo. Estudos recentes têm demonstrado que o treinamento resistido, utilizado como única intervenção, é um modo de exercício seguro e eficaz em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo ou insuficiência cardíaca. Qual é a proposta, então, em linhas gerais? É você atuar no músculo esquelético, fortalecer o músculo esquelético e, com isso, aliviar o trabalho do coração. Vocês lembram por que músculos fortes exigem menos trabalho cardíaco? Por quê? Isso. O músculo forte faz as coisas com menos fibras. E fazendo as coisas com menos fibras, ativa menos os ergoceptores. Desencadeia menos reflexos para aumento de frequência cardíaca e pressão arterial. Então, o indivíduo que aumenta a força muscular exige menos trabalho do coração. E é o objetivo do treinamento na insuficiência cardíaca. Não é fortalecer o coração doente. É aliviar o trabalho do coração doente. Ah, eu já sabia disso. Sim, mas agora você mostra. Não é você que está falando, não. Ó, quem está falando. Muito bom. O treinamento resistido melhora independentemente tanto o desempenho aeróbico quanto anaeróbico do músculo esquelético. Enquanto que os exercícios aeróbicos melhoram apenas o metabolismo oxidativo. O treinamento resistido aumenta o VO2 de pico em cerca de 16% em pacientes com insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca conseguem aumentos entre 15% e 20% no VO2 de pico no treinamento aeróbico. Mesma coisa. É o que está escrito aí? Treinamento resistido aumenta praticamente a mesma coisa que o aeróbico, o VO2 de pico. Em pacientes com insuficiência cardíaca. Algumas coisas eu traduzi integralmente porque fica mais impactante,
né? Lê o texto. Né? Revisões de literatura não apoiam a suposição de que o treinamento resistido aumenta a resistência vascular periférica ou a pressão arterial sistêmica. Atletas de isometria e de potência que realizam o treinamento regularmente durante anos e décadas não apresentam hipertensão. Nenhum estudo relatou aumentos da pressão arterial sistêmica em pacientes com insuficiência cardíaca após um programa de treinamento resistido. O meu livro demorou bastante para sair. Muita gente achava que era uma lenda. Mas foi bom demorar. Porque agora ele vai sair com evidências muito mais impactantes. Evidências muito mais convincentes. Alguns trabalhos que eu mostrei para vocês são de 2011, 2010, 2009. No caso da insuficiência cardíaca, né, as sessões de treinamento devem ocorrer de 2 a 3 vezes por semana, com 1 a 2 séries de 6 a 15 repetições por exercício, realizada com peso inicial em torno de 40% de uma RM, com evolução progressiva individualizada. Começa levinho e vai aumentando, dependendo da tolerância individual.